A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 11 desse segundo trimestre da CPAD em 2021, navegando por esse trimestre. Estamos trabalhando sobre o tema Cremos, e o tema da aula de hoje é Cremos numa vida de santidade. Vamos entender que esse Deus que nós servimos, o Todo-Poderoso, é um Deus santo. Isso faz parte dos seus atributos, e Ele deseja que os seus servos, que a sua igreja, que você também seja santo. E eu espero que Deus em Cristo fale contigo hoje nessa ministração. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita aí, gente boa, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, por favor, deixa aí o teu comentário, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site, o Facilita EBD, que o link está aqui na descrição desse vídeo. E é claro, nota 10, que eu já tenho material novo do terceiro trimestre da CPAD preparado, prontinho para você aqui no canal. É só você ficar atento, tá? Em nossas postagens. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Estamos tratando nesse trimestre sobre o tema Cremos, falando a respeito da nossa declaração de fé. E hoje nós vamos trabalhar sobre esse tema, Cremos numa vida de santidade. É claro, nota 10, que nós temos algumas bases bíblicas para poder trabalhar com você em sala de aula. A primeira base bíblica que eu quero destacar está aí no texto bíblico da lição, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Faça essa leitura com os teus alunos. Também, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. É importante ler esse texto. E o nosso destaque está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hoje nós vamos voltar o nosso olhar para uma vida de santidade. E eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você nessa ministração em nome de Jesus e que você seja um instrumento para a glória de Deus na vida dos teus alunos na EBD da tua igreja. Stanley Horton, comentando a respeito do caráter de Deus, ele faz questão de dizer que Deus é único, verdadeiro e santo. É importante a gente levar isso em consideração também. Criador dos céus e da terra e também redentor da humanidade. Hoje nós vamos falar a respeito do caráter de Deus, e esse caráter é importantíssimo para entendermos a respeito da santificação. Outra coisa que eu preciso destacar para você, conforme o Eurico Bergsten, ele destaca o seguinte a respeito de um atributo de Deus que é conhecido como a santidade. Ele diz que Deus é santo, conforme Salmo 99, versículo 3. Então é importante você ler esse salmo para com os teus alunos. Outra coisa que ele destaca também, ele informa que Deus é conhecido como Santo de Israel. Salmos 89, versículo 18. Só no livro de Isaías, para você ter ideia, Deus aparece como um Deus santo mais de 30 vezes. É importante destacarmos, por exemplo, Isaías 57, 15. Você percebe lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, os próprios anjos adorando ao Senhor e dizendo que Ele é santo. A palavra que é utilizada ali é a palavra Kadosh, que traz essa ideia de santo, aquele que é todo-poderoso. O Eurico Bergsten, em seu texto também, o nosso querido pastor, ele destaca para a gente que Deus é santo em sua essência. E a santidade faz parte exatamente da essência de Deus. Observe, Jesus é santo, Deus é santo e o Espírito é conhecido também como Espírito Santo. Se nós lemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nós entendemos que Deus é santo e, ao mesmo tempo, Ele deseja que os seus servos, que você, que teu aluno da EBD, também sejam santos. Ele é o espelho, Ele é aquele que deve ser seguido, Ele é o exemplo de santidade.
E a santidade traz essa ideia desse Deus que é separado, mas ao mesmo tempo é imanente. Ele se relaciona com seus servos. A imanência é um relacionamento. Ele se relaciona com seus servos, desejando que os seus servos, que são filhos agora em Jesus, também sejam santos. Deus tem para você veste santa, ou glória, um nome santo, ou glória, um corpo santo, ou glória, uma vida santa também. E observando essas questões, vamos agora para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A santidade com o corpo. A lição nesse primeiro ponto coloca para a gente, por exemplo, a situação em que um adolescente ele vive diversas pressões no dia a dia, no seu dia a dia, pressões dos seus amigos que às vezes não têm uma visão santa como ele, para ficar com alguém, por exemplo, para poder ter uma relação sexual antes do tempo, para poder se masturbar também, para poder usar drogas. E a Bíblia traz para a gente que é cristão uma orientação assim totalmente na contramão da visão desse mundo. A Bíblia traz para a gente a visão de santificação, de separação. Por exemplo, o jovem cristão, adolescente, ele é separado para Deus, ele vive em Deus, ele é consagrado em Deus. Ele, por exemplo, ele não se relaciona antes do tempo, porque ele está servindo a Deus e em consagração a Deus, colocando a sua vida em favor da vontade de Deus, ele aguarda no Senhor o período certo, porque Deus tem para a gente coisa boa também. O Eurico Bergsten destaca para a gente, no seu texto Teologia Sistemática, que Deus ele se relaciona como um Deus santo e deseja que os seus servos também sejam santos. Conforme está escrito em 1 de Pedro 1,16, o Eurico também destaca o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Deus nos chamou para a santidade, para a santificação. Então você, como professor da Escola Bíblica Dominical, orientando os teus alunos e alunas, você precisa destacar a importância de compreender sobre a separação. No Antigo Testamento, por exemplo, quando se santificava alguém ou algo ou um objeto, se entendia que aquele objeto ou aquela pessoa seria separado exclusivamente para Deus, para o cuidado do Senhor, das coisas do Senhor. No Antigo Testamento, se ungiam objetos, separavam objetos para consagração no tabernáculo ou no templo, para Deus, sabe? Se ungia também pedras como símbolos de altares diante do Senhor, consagrando aquele lugar para Deus. E, ao mesmo tempo, se separava pessoas também para o ofício sacerdotal, profético, para o reinado. Isso é uma visão que nós encontramos no Antigo Testamento. E essa separação trazia essa ideia de diferente de, ao mesmo tempo trazendo essa visão. Foi separado para algo. Pegando isso aqui, esse gancho do Antigo Testamento, você, em Jesus, foi separado do mundo. Você, pelo sangue de Cristo, foi separado do pecado, foi separado para o serviço de Deus, foi consagrado para Deus, e o teu corpo também pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele explica para os irmãos no capítulo 6, do versículo 1 ao 19, para aquela igreja que o corpo também deveria ser comparado como um templo de Deus, e o corpo era santo. Isso por quê? Naquela comunidade de Corinto, uma filosofia se circulava ali. Que filosofia era essa? A filosofia que defendia e ensinava que a carne era má, mas que o espírito era bom. Já que a carne era má, as pessoas tinham a plena liberdade de fazer o que quisessem com o seu corpo, pois somente o espírito seria salvo. Paulo chega na contramão dessa visão e diz: espera aí, você em Jesus é uma pessoa completa, de forma integral. Deus, então, te chama de forma integral. Deus quer o teu espírito, a tua alma, mas quer o teu corpo também. E não é à toa que ele diz lá no capítulo 6, versículo 19, que nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Então, entendendo isso, compreendemos que existe a necessidade de entender sobre a santificação no corpo.
Eu espero estar contribuindo com você nesse bate-papo da Escola Bíblica Dominical, que a palavra de Deus fale contigo, que você seja um instrumento de Deus para trazer essa mensagem para os teus alunos. Se eu estou te ajudando, comenta aí, tá? Nota 10. E vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A santidade na mente. Observe, a santificação, ela passa pelo corpo, mas também passa por nossa mente. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, capítulo 4, versículo 8, ele fala sobre a importância de pensar naquilo que é bom. Em outras palavras, quando você é separado para Jesus ou com Jesus, você agora está sendo consagrado para Deus. E é necessário pensar nas coisas de Cristo, nas coisas do reino, nas coisas do Senhor, e não dar lugar para a carne, para a pornografia, para aquilo que não agrada a Deus. Levítico 19, versículo 2, é para a gente um texto maravilhoso, porque está escrito que Deus é santo e a sua santidade é incomparável. Mas, ao mesmo tempo, nesse atributo, Deus então incentiva que os seus servos sejam santos. Você percebe isso em uma essência fantástica aqui. Êxodo capítulo 25, versículo 8, nós encontramos outra passagem bíblica. Uma passagem que registra que esse Deus, que é santo, ele deseja estar no meio do seu povo. E é por isso que ele instrui a Moisés a construir, então, o tabernáculo. E o tabernáculo era uma tenda onde Deus estava no meio da nação de Israel, no meio do povo. Vamos pegar isso aqui para poder entender a respeito desse Deus que se relaciona conosco. Esse Deus deseja estar entre nós, estar sobre nós, cuidando da tua vida e da vida do teu aluno também. E estando conosco, os nossos pensamentos precisam ser voltados para Ele. O nosso coração precisa estar voltado nele. Êxodo 15, versículo 11, o nosso Deus é um Deus em santidade, e a Ele deve ser dado louvores, adoração, graça. Você louva a Deus com as tuas palavras, você louva a Deus também com a tua mente, com as tuas ações, servindo ao Cristo. Hebreus 12, 14 é uma passagem bíblica que traz para a gente outra visão. Seguir a paz com todos e a santificação. Olha só o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Para ter um relacionamento com Deus, a santificação precisa estar presente na minha mente, na tua mente também. Então descreva isso em sala de aula para o teu aluno em Cristo Jesus e deixa Deus te usar. E a santificação aponta para a gente duas coisas. Primeiro, a verdade e a fidelidade. Quando você se torna santo em mente, você passa a declarar e falar sobre a verdade. Quando você está santo em mente, você passa a ser fiel a Deus de todo o teu coração. Como você está caminhando com Jesus, hein? Em santidade, verdade e fidelidade a Deus? Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito, foi Paulão que disse isso. Nós, sendo pecadores, Deus nos amou. Ele nos ama em santidade e, ao mesmo tempo, nos resgata no Cristo. E por isso que é importante a gente entender sobre a importância da fidelidade e dessa verdade em Deus. E aqui, trazendo essa ideia de santificação para a mente, a gente precisa pensar naquilo que é puro, naquilo que é reto, naquilo que agrada a Deus. Existem pensamentos impuros, sim. Existem pensamentos que nos levam para o pecado. Quando esses pensamentos chegarem na porta do teu coração e na tua mente, em nome de Jesus, ocupe a tua cabeça com o Senhor. Peça a Deus o perdão dos teus pecados e peça a orientação do Senhor e a força do Espírito Santo para Ele te orientar a seguir o caminho da palavra de Deus. Gente, que essa palavra fale contigo, tá? Se eu estou te ajudando, cooperando com vocês, se você conhece alguém que precisa ouvir essa ministração, compartilha esse vídeo para ele ou para ela e deixa aí teu likezinho também, tá? Vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a palavra e oração. A palavra e oração, nesse terceiro ponto, são instrumentos para uma vida de santificação. Todo cristão precisa estar envolvido com a palavra. E aqui entra a importância de você incentivar o teu aluno a vir para a escola bíblica, aprender da doutrina, da palavra, com o pastor, participar também do culto de ensino, por que não? E também a oração. A oração fala de relacionamento com Deus, ter uma conduta guiada por Deus, para Deus, em consagração ao Senhor.
1 João, capítulo 1, versículo 4 e 16, você percebe que a fidelidade a Deus é expressada quando nós amamos ao Senhor e a sua palavra e nos envolvemos na oração. E aí entra a bondade do Senhor sobre nós. É importante destacarmos sobre uma vida de oração, uma vida de consagração, de serviço para Deus. O envolvimento do teu aluno na escola bíblica dominical é necessário, pois o amor de Deus é expressado de eternidade em eternidade em santidade. Quando nós lemos João 17, versículo 24, entendemos então a expressão desse amor de Deus para aqueles que buscam ter uma vida santa, consagrada, em serviço, em adoração ao Senhor. Que coisa linda que temos aqui. Então incentive os teus alunos, gente boa, a terem uma vida voltada para Deus, a viver em santidade, a consagrar os seus relacionamentos, as suas amizades, o seu coração para o serviço do Senhor. Eu espero que essa palavra, nota 10, possa ajudar você em sala de aula, que você em Cristo seja um instrumento na escola bíblica dominical. Se eu te ajudei e você gostou, deixa aí teu comentário também. Olha, você pode me ajudar também. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, viu? Em nome de Jesus, posta aí nos teus stories e marca a gente. Eu vou ficar feliz em te conhecer de perto. Olha, como eu estou fazendo em todas as aulas, eu tenho algumas dicas de leitura que eu tomei como base para poder montar a aula de hoje. De repente, isso vai te ajudar muito. Primeira dica que eu tenho aqui em mãos é a Teologia Sistemática Pentecostal, quando você estuda sobre os atributos de Deus. Segunda dica é o texto do Stanley Horton e do William Menzies, Doutrinas Bíblicas. Esse material pode te ajudar muito sobre essa visão da santificação e da santidade ao Senhor. Outra dica que eu utilizei aqui é o texto do pastor Eurico Bergsten. Esse material, Teologia Sistemática, é fantástico e pode te ajudar muito na montagem desse teu sermão, dessa tua ministração. Eu te aguardo por aqui na lição de número 12, galera, onde a gente vai trabalhar sobre o tema Cremos na vinda de Jesus, boa esperança. Um beijo no teu coração, até a próxima aula, se Deus quiser.